Olá, hoje aqui no Jornal da Record News, a gente vai até trazer um ditado popular que diz o seguinte: você compraria um carro usado do político fulano de tal? Daquele você compraria uma bicicleta usada? Né? A gente fica preocupado de quem que a gente vai comprar o carro usado, de quem que a gente vai comprar a bicicleta. De política eu não compraria, sinceramente. Mas existe uma técnica, não é? Existe, obviamente, uma tecnologia para a gente saber, quando compra um carro usado, que tipo de problemas você pode evitar. A gente não quer falar que os problemas vão acontecer. Evitar. Para isso, nós convidamos aqui o Mário Cássio Maurício. O Mário é CEO do Grupo Deca Brasil e está aqui conosco. Mário, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no nosso Jornal da Record News. É um prazer. Obrigado. Mário, quando a pessoa compra um carro usado, a primeira preocupação dela é o seguinte: será que esse carro não é roubado? Aí ele vai lá no Detran. É suficiente o cidadão ir no Detran para ter certeza que o carro que ele comprou não é roubado? Você hoje, até por uma determinação legal em alguns estados, você tem que fazer uma vistoria de transferência do carro, que é justamente para você verificar o histórico desse carro antes de você transferir a propriedade. No estado de São Paulo, por exemplo, isso é obrigatório, é feita uma vistoria para verificar o chassi, o motor do carro, para ver se bate com a numeração. E aí, nesse momento, já é feita uma consulta também para ver se o carro tem algum problema. Você falou em São Paulo, porque em outros estados São não tem 7 isso? estados que têm esse procedimento Certo. já implantado no Brasil. 26? Nós somos 27 estados, né? Com o Distrito Federal, Com o Distrito Federal. 26 e o Distrito Federal. Então, hoje já são 7 estados que implantaram. É uma tendência de implantar, porque isso dá muito mais segurança para a pessoa que está comprando o carro, né? Dela poder fazer uma verificação do carro. Então, vamos dar um exemplo de um estado que não faça isso. Sei. No estado que não faça isso, você geralmente vai no despachante, faz o decalque do motor, do chassi, entrega a documentação e é isso transfere aí. o carro. Ah. Né? Isso você não consegue ver se existe uma adulteração do motor, você não consegue ver se aquele chassi é o original do carro ou não. Então, você tem um processo bem frágil quando você vai em outros Ou seja, estados. o risco é grande. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano, o valor em risco dos carros que a gente trabalha para seguro, financiamento e compra e venda, lojistas, concessionárias. O valor de risco que a gente evitou foi de 7 bilhões e meio de reais. 7 bilhões? Bilhões e meio de reais. Então, assim, por ano a gente avalia algo em torno de 60 bilhões em risco. Então, você vê o tamanho do que é o risco nisso, né? Você tem quilometragem adulterada, você tem o carro com histórico de roubo, você tem o carro que sofreu um grande acidente, que não deveria nem estar circulando, e está circulando, por exemplo. Agora, Mário, geograficamente, isso acontece mais em alguma região do Brasil e outras menos ou não? Olha, onde tem carro tem problema. Onde tem carro? Onde tem carro tem problema. Você tem mais em São Paulo pela concentração da frota. Claro. Né? Vamos dar um exemplo, os sites de veículo. Antes você vendia carro através do jornal. E hoje você vende muito mais através do carro. É verdade. Né? Tem até do site. Você tem pesquisas aí que 97% das pessoas, antes de comprar um carro, entram num site para pesquisar. E o carro está lá, você não faz ideia, você está buscando lá, por exemplo, um Gol 2012, branco, que é do seu gosto e tal. Aí você faz a busca, existem centenas ou dezenas de carros. Qual carro? Né? A gente brinca que o lojista não vende carro, ele vende uma história. Né? Não, esse carro era da senhora que só ia na missa, voltava, guardava na garagem. Os pneus são originais. Exatamente, os pneus são originais. Tal. Só teve um dono. Exatamente. Então, assim, por isso que você tem serviços que é para separar e saber se o carro é realmente da velhinha que só ia na igreja, voltava e parava na garagem, ou se era um carro que era de um frotista que andava 200 mil quilômetros por mês e o carro está lá com aparentemente sem nenhuma quilometragem, por exemplo. Agora, veja bem, você falou a questão da quilometragem. Ainda se altera o velocímetro do carro? Mesmo sendo digital? Sim. Infelizmente, sim. A gente tem um grande nível de ocorrência. Mensalmente, um dos negócios que a gente tem é uma consulta online que puxa o histórico do carro e a gente, por ter um histórico muito grande, nós temos mais de 70 milhões de registros de quilometragem. Então, 70 milhões? Então, aí a gente tem o histórico sequencial. Então, vamos dizer, o seu carro, você foi lá, fez uma vistoria hoje, ou fez um serviço conosco, e a gente tem a quilometragem da data de hoje com essa quilometragem aqui em São Paulo. Vamos dizer que daqui a 5 anos você vai fazer uma outra vistoria, a gente vai ter também aquela quilometragem daquele carro, né? E aí o que acontece? Quando você faz a consulta, ela olha a cronologia
tecnologia e olha a situação do carro. Fala assim, olha, o carro, por exemplo, em 2010 ele tinha 50 mil quilômetros, em 2016 ele aparece com 40 mil quilômetros. Quer dizer, não pode, né? O carro não andou de ré. É verdade. Então, assim, não é uma situação... Infelizmente, isso ainda acontece. Existem formas de se fazer isso, tem gente que ainda faz isso, e a gente trabalha na prevenção, né? Então, você tem que ter a quem recorrer. Né? Como é que eu faço? Onde é que eu entro, então, para saber, por exemplo, se aquilo que está anunciado corresponde ao produto que eu vou levar para minha casa? Então, a gente tem hoje um site aberto ao público, que chama Checkout. Você Checkout. Entra, Checkout, checkauto.com.br, você entra, você compra uma consulta online, digita a placa do veículo e traz todo o histórico daquele carro. Então, você tem todos os dados do registro do carro, você tem se ele já foi leiloado, por exemplo, você tem se ele está em circulação ou não deveria estar em circulação, você tem histórico de quilometragem, você tem a questão do roubo e furto, se o carro é alienado, se o carro está penhorado, uma coisa que é impressionante, a quantidade de veículos penhorados que são como a justiça penhorou porque o penhorou e a pessoa não pode vender, mas ele está tentando vender mesmo o carro estando penhorado. Porque é uma pessoa que certamente está com uma dificuldade financeira, está tentando resolver um problema. Suponha que eu compre um carro penhorado, eu consigo transferir para o meu nome? Você não vai conseguir transferir porque está com a penhora lançada no carro, né? Então, assim, por isso que você... o mínimo que a gente fala é pelo menos fazer uma consulta do histórico. E aí você pode falar assim, poxa, mas se eu fizer a consulta, eu resolvo todos os meus problemas? Não, porque você está fazendo uma consulta online de uma placa que você imagina ser a placa daquele carro. E aí você tem uma outra situação, que é, por exemplo, você tem a questão de dublês de placa, que a gente chama. São carros que têm a mesma placa, mas na verdade são carros diferentes, que estão rodando. E para você diferenciar um do outro, aí você tem que fazer uma vistoria e olhar, confrontar os dados daquela consulta com os dados do veículo através de um vistoriador e ele vai emitir um laudo. Quando ele emitir o laudo, ele vai falar se o carro está aprovado ou está reprovado. Entendi. Ele vai verificar o documento, se é original, para ver se não é falsificado. Ele vai verificar a furação da placa, para ver se a furação está correta. Ele vai verificar as borrachas do carro, para ver se o carro não foi montado, porque às vezes tem gente que pega 2 carros e monta e vira um. Quer dizer, enfim, tem... Só para você ter ideia, olha só, 22%... Peraí. Vamos fazer um intervalo para a gente voltar a falar um pouco mais sobre isso, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu espero o seguinte, o Mário Cássio Maurício está conversando aqui conosco, é CEO do Grupo Deca Brasil. O que ele está dizendo, eu acho que é uma prestação de serviço muito importante, né? Já visto a quantidade de carros usados, novos, que são vendidos. Então, acho melhor fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho, né, com a participação dele aqui no nosso Jornal da Record News. Olha, eu volto aqui com o nosso convidado, está nos ensinando um pouco quais são os cuidados que a gente deve tomar a comprar um carro usado, né? Ele já explicou aqui uma opção de coisas de muito relevante e de boa prestação de serviço. É o Mário Cássio Maurício, que é o CEO do Grupo Deca Brasil. Mário, você estava me falando agora há pouquinho a respeito das placas do carro, né? Isso. Como é que pode ter 2 placas no mesmo carro, 2 carros com a mesma placa? Então, a pessoa acaba procurando um carro, por exemplo, você roubou um carro. E aí você pega um outro carro, que é mesmo ano, mesma cor, mesmo modelo, e vê qual a numeração da placa e consegue, de uma forma irregular, placas, e aí rouba um outro carro e coloca aquelas placas que é de um outro que não tem problema nenhum. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficam reclamando no Detran que estão tomando multa e não estavam. Esse é um caso prático. O que é placa clonada, é isso aí? Dublê de placa, que a gente chama. Dublê de placa. Então, são 2 carros que têm a mesma placa, só que quando você parar o outro, que foi o roubado, você vai ver que o chassi dele não é o do original, o motor não é o original, mas pela placa, se a polícia vê o carro passando na rua por aquela placa, consulta aquela placa, vai dar um carro que não tem problema. Em algumas estradas aqui em São Paulo, tem aquele leitor de placa da Polícia Federal. Sim. Né? Então, quando eles notam alguma irregularidade, eles avisam o policial para o cidadão ali. Sim. Por exemplo, eu conheço isso na Mogi Bertioga, por exemplo, tem uma lá. Tem. Não é verdade? Tem. Agora eu pergunto, aquilo funciona ou não? Aquilo tem toda a tecnologia para funcionar, uma tecnologia de OCR, que é reconhecimento óptico, e o que acontece? Aquele sistema ele é ligado na base de dados e ele vai consultando as placas que passam para ver se o veículo é roubado, para ver se o veículo tem algum tipo de restrição tem licenciamento maior, ou não. licenciamento em atraso e tal.
E aí isso tem uma distância suficiente para o policial, para fazer a consulta, o policial receber um retorno e falar, e aí dar um alerta para ele e falar, ó, esse carro tem esse problema. Então ele tem condição de agir sobre isso. Mas assim, realmente assim, o volume, por exemplo, de não licenciamentos, o volume é muito grande. É muito grande? É muito grande. Você tem uma evasão muito grande, né? De pessoas que não licenciam e continuam rodando com seus carros, né? Quer dizer, não paga e continua aí, como se nada tivesse acontecido. Tudo é uma questão de fiscalização, Heródoto. Se você tem a fiscalização, essa é uma ferramenta fantástica porque ela é automática, né? Ela vai fazendo a fiscalização, mas assim, você fazer isso o tempo todo, você tem, por exemplo, as câmeras que controlam rodízio em São Paulo. Sim. E são extremamente eficientes com relação a esse procedimento, que é um procedimento mais de emissão da multa se você está desrespeitando. Agora, se o cidadão for pego numa câmera dessa, de rodízio, e tiver irregular, acusa isso? Não sei, eu não sei te responder. Tá bom. Porque assim, o objetivo da câmera ali, ele é fiscalizar uma situação. Tá. E te multar se porventura... Com certeza, se a polícia confrontasse a base de dados gerada pela geração de todas as imagens que foram capturadas com a base de irregularidades, eles achariam muita coisa. Sem dúvida. Com certeza, né? Por exemplo, um carro que é roubado e um carro passou, geralmente a pessoa que roubou o carro passa em alta velocidade, pode tomar várias multas de velocidade, por exemplo, que estão registradas em vários locais. Quer dizer, é uma forma, por exemplo, de você cruzar aquela placa, que é uma placa que está com o roubo e furto em aberto, para tentar saber por onde aquele carro passou. Quer dizer, a tecnologia realmente é uma coisa muito importante, né? E é em função da tecnologia que você pode assessorar a pessoa, fazendo uma vistoria, verificando as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso não é do seu tempo, é do meu tempo. Quando vencia o ano, você era obrigado a trocar, ou trocava a placa, ou trocava uma coisinha na placa. Trocava a tarjeta, lembra? Ou colocava... Aquela tarjetinha colorida, no vidro desse tempo também. Isso acabou. Isso acabou. Isso Né? acabou. Não, essa situação acabou. Agora, o que a gente acha que é importante que volte a acontecer, aproveitando o que a gente está falando aqui, que é uma preocupação nossa muito grande, é a questão da manutenção dos carros, né? A gente tem hoje um problema sério o Brasil é recordista mundial em acidentes de morte, acidente de trânsito. No ano passado foram 42.500 pessoas, é uma guerra, né? Isso acontece por imprudência de quem está dirigindo e por falta de manutenção também. Agora, suponha o seguinte, suponha que teve um recall do meu carro. Perfeito. E eu não apareci lá na concessionária. Você vendeu. Aí eu vendi. Você é responsável se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa ali, eu sou responsável. Você é responsável porque na época do chamamento do recall, o carro estava na sua mão. E esse é um caso gravíssimo. Inclusive, no mês passado, foi a principal ocorrência que nós tivemos na base. De todas as consultas feitas, a principal ocorrência foi o recall. E é uma coisa muito séria no Brasil. Por semana, mais ou menos, a gente cadastra de 2 a 3 recalls. Que são noticiados pelas fábricas, a gente tem um acompanhamento disso. Claro. Hoje mesmo teve o noticiamento de um recall grande de airbags, por exemplo, que é uma coisa super séria e importante no veículo e que a pessoa tem que ir lá verificar. Se eu entrar lá no site, eu sou capaz de saber se o carro passou ou não pelo recall? Essa base hoje não existe. Não existe? Só existe os que foram chamados, mas não existe os que foram passados. Quem tem a base dos que foram passados é a montadora. Se você for numa concessionária do seu carro, por exemplo, eu quero tirar dúvida, eu vou comprar um carro, eu vou na concessionária da marca do carro que eu quero, e aí lá no sistema eles têm, até porque eles têm o controle, se já passou ou não passou, porque aí você teria que fazer o recall. Né? Então isso é super importante, porque a gente tem visto muito recall de airbag, a gente tem visto recall, às vezes, de sistema de injeção de combustível, que pode gerar um incêndio, um acidente maior. Às vezes você pode ter problemas de freio, por exemplo, uma série de situações que acontecem, mas assim, a gente vê a questão do airbag, ela tem sido muito frequente em várias montadoras. Mário, então, quer dizer, com o advento dessa tecnologia, acabou aquela história de que eu vou lá no AMB no domingo de manhã com o meu mecânico de confiança. Aí ele olha o carro lá para mim e tal, e coisa, e dá uma volta no quarteirão, né? E eu já posso comprar meu carro tranquilamente, porque o mecânico disse, o carro está nos trinques. Olha, eu vou te dar um exemplo claro disso. O mecânico sempre vai ajudar na parte mecânica, mas a origem, o exemplo que a gente dá é o seguinte, você compra um carro, ele tem um problema no motor.
Você pagou, por exemplo, 40 mil reais. Você vai gastar lá 2, 3 mil reais, você vai resolver o problema. Ele tem um problema no câmbio, você vai gastar também 2, 3 mil reais, você vai resolver o problema. O carro não é o carro. Você perdeu tudo, né? Então, isso o mecânico não pode te dizer. Lógico, então, assim, por isso que a gente faz serviços para te ajudar, primeiro na questão da origem, Entendo. né? E tem até um serviço que a gente tem também que você, uma vez o carro sendo aprovado, você pode ter uma garantia mecânica de 1 ano, porque o teu mecânico de confiança, ele vai lá e dá uma opinião, mas ele não te garante se o carro não quebrar dentro de 1 ano. Lógico. Então, tudo isso a gente tem pensado para ajudar Qual é o as endereço pessoas. que eu posso entrar? www.decra, Decra, com K. dekra.com.br. No decra.com.br. Exatamente. Tem lá uma o divisão serviço Decra para você, que são serviços voltados ao consumidor final. todo. Ok. Mário, Tá bom? obrigado pela gentileza. Eu que te agradeço. Obrigado por ter pela vindo aqui no gentileza. jornal. Muito grato. obrigado. Muito viu? obrigado. Boa noite. Bom, eu espero que com essa participação do nosso convidado, Mário Cássio Maurício, né, do grupo decra.com.br, você tenha uma ideia melhor, porque afinal de contas, carro é um investimento, vamos dizer, razoável, né? E obviamente a gente não vai querer nem perder o investimento, nem arrumar dor de cabeça. Carro a gente compra para passear, compra para trabalhar e não para ter dor de cabeça. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouco.